Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos finalizar aqui nossa unidade sobre o contato com os americanos e para isso nós vamos retomar aqui rapidinho algumas características dos povos que habitaram as Américas e algumas impressões dos europeus sobre as pessoas que viviam por aqui. Começando aqui pelo contato, que os portugueses tiveram com os povos que habitavam, o território que depois ficou conhecido como Brasil. Nós temos aqui, como nós vimos, nas últimas aulas, uma série de relatos de viajantes que vão descrever não só o território brasileiro, mas também as pessoas que viviam aqui, como, por exemplo, o grupo dos Tupinambás e as práticas, que as pessoas dessas terras tinham aqui, destacando principalmente as diferenças entre, os europeus e os povos das Américas. Era uma visão, que era colocado pelos europeus, que colocavam sempre, o homem branco europeu cristão como sendo superior aos povos que estavam aqui. Então, quais eram as principais características, que eram descritas por esses europeus, que eles eram incultos, que eles eram ariscos, selvagens, às vezes até canibais, destacando algumas práticas rituais que aconteciam. Um ponto também que era recorrente nesses relatos era de que eles não eram cristãos, eram sem religião, sem conhecimento da honestidade, da virtude. Alguns colocavam que eles eram inocentes, que poderiam ser cristianizados, sempre destacando essa questão e sempre fazendo uma relação entre os costumes que tinham lá dos povos da Europa com os povos que estavam morando aqui. São visões, mais eurocêntricas, então, do que estava acontecendo nas Américas, com a gente não tendo relatos, por exemplo, nesse período, pelo menos, do século XVI, comecinho do século XVI, das impressões que os povos indígenas tiveram, dos portugueses chegando aqui. Então, para lembrar aqui dessa primeira parte, esse contato dos europeus, dos portugueses, com os povos, os indígenas que viviam aqui no Brasil e como essa visão, eurocêntrica acabou predominando nos relatos. Sempre tinha essa comparação e essa comparação fazia, com que os povos indígenas fossem retratados como selvagens, sem cultura, sem religião, entre outros pontos, que eles queriam destacar a superioridade daquele homem branco europeu com costumes, e a religião católica. Agora, indo para um outro ponto de contato entre os europeus, e os americanos, nós temos o contato dos espanhóis com os povos pré-colombianos. Quais eram, esses povos? Os maias, os incas e os astecas, que habitavam aí a região da América do Norte, América Central e uma parte da América do Sul. Os maias, na verdade, acabaram desmantelando seu império antes da chegada dos espanhóis aqui. Então, quem eles tiveram esse contato maior foram com os astecas e os incas, que foram povos que construíram impérios extremamente grandes, extremamente complexos. E os espanhóis, quando chegam nas Américas, ficam perplexos vendo toda a riqueza e todo o poder que os astecas e os incas tinham aqui nas Américas. Qual que era o principal interesse, então, dos espanhóis em cima desses povos? Conseguir as riquezas, principalmente os metais preciosos. Por que eles tinham esse interesse? Porque os metais preciosos estavam em falta lá na Europa e eles precisavam levar mais desses metais porque era isso que representava a riqueza naquele período. Então, quando eles veem que tem uma grande quantidade de ouro, e principalmente de prata, nessas civilizações pré-colombianas, eles acabam, conquistando esses territórios. E quem que eram esses povos antes da chegada dos espanhóis, Quem eram os astecas? Quais os principais costumes, as principais características do povo asteca? Nós não sabemos realmente qual que é a origem da civilização asteca. Por que nós não sabemos qual que é a origem, Porque a maior parte dos registros sobre a origem dos astecas acabaram sendo destruídos pelos espanhóis. Então, nós temos aí uma versão mais ou menos oficial, feita lá no século XV, onde os espanhóis tentam explicar a origem dos povos astecas.
Nessa versão, né, os mexicas, que é como era conhecido, né, os astecas, teriam vindo de uma região lá no norte do México e teriam migrado em direção ao Largo Texcoco para conseguir chegar a uma área, né, que para eles era sagrada, que era prometida pelos deuses. A partir da chegada, né, na região do Lago Texcoco, os astecas teriam começado alianças com outras cidades, derrotando outros povos, né, com a nobreza, né, prometendo servir a população se não conseguissem a vitória contra os povos inimigos. Por fim, os astecas conseguiram conquistar uma série de territórios e formaram um império extremamente, né, poderoso lá na região da América do Norte. Por fim, aqui a gente tem os Incas que viveram lá na região, né, da América do Sul e que, por meio, né, da guerra também com os outros povos, conseguiram conquistar aí uma série de territórios e constituir um império poderoso. Então, nós tínhamos aí os astecas e os incas que viviam nas regiões das Américas, né, tanto do norte, central e do sul, quando os espanhóis chegaram aqui. E como que os espanhóis vão descrever esses povos? Primeiramente, né, eles vão descrever o que eles encontram naquele local, que são, né, os metais preciosos, né? Eles destacam muito a abundância de ouro e prata que tinha na região. O que que eles também comentam? A aparência das pessoas, aonde eles vieram, os animais, como eles usavam os animais, entre aí outros pontos. Como que vai ser esse primeiro contato, né? Os imperadores americanos, seguindo aí alguns princípios da diplomacia, vão receber os espanhóis aqui de forma pacífica. E o que que os espanhóis vão fazer? Vão estar lá se aproveitando, né, desse contato que foi amistoso no primeiro momento, para capturar os líderes, tanto astecas, né, quanto incas, para conseguir, né, dominar aquela região e conseguir aumentar os domínios espanhóis. Então, o que que eles vão acabar, né, fazendo? Vão acabar dominando a região através da guerra aí contra os astecas e contra os incas. Além da guerra que foi travada entre os espanhóis e os povos aqui das Américas, os espanhóis também vão trazer aí uma série de doenças para cá que os povos daqui não tinham imunidade. Então eles acabam, né, morrendo, se enfraquecendo no meio da guerra, e isso ajuda os espanhóis a conseguirem conquistar a região. E os espanhóis, né, acabaram inclusive destruindo boa parte desses impérios, né, para construir a estrutura do Império Colonial Espanhol na região. Nós tivemos então essa forma, né, de contato entre os espanhóis e os povos aqui dessa América pré-colombiana. O que que vocês vão ter que fazer agora, né, para terminar aqui essa unidade sobre o contato entre os americanos e os europeus? Vocês vão ter que desenhar, né, fazer um desenho sintetizando esse contato entre os europeus e espanhóis. Então é para vocês desenharem esse contato que teve entre essas civilizações tão diferentes. Na aula de hoje é isso, e na próxima nós entraremos, né, no contato que tiveram com os africanos.